Oi, gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre E se Obama fosse africano, do incrível e maravilhoso escritor moçambicano Mia Couto. Mia Couto é um dos meus escritores favoritos, ele está facilmente elencado no top 3. Ele é uma pessoa sensacional, tanto na escrita quanto na forma de ver o mundo, de pensar este mundo contemporâneo, nas questões sociais que ele sempre aborda nos seus livros e na forma de se expressar maravilhosa, extremamente poética. Ele escreve a melhor forma de poesia para mim, que é a poesia em prosa, essa forma de se expressar maravilhosa que nos deixa encantados e hipnotizados pelo que ele está falando. Ele próprio fala que deve existir essa união entre a escrita e a oralidade, e isso está muito claro neste livro aqui, que de fato é um mix dos dois, porque ele é um livro de ensaios e palestras que o Mia foi convidado a dar em diferentes partes do mundo, diferentes ocasiões, inaugurações ou aniversários de alguma data muito importante específica, inclusive algumas no Brasil, tem acho que umas 2 ou 3 no Brasil, e ele vai falar e pensar sobre temas ligados à questão social, especialmente na África, mas tão universais que podem ser aplicados facilmente a vários locais do mundo, e especialmente aqui no Brasil, tem muitas coisas que a gente se identifica, muitos problemas que ele vai discutir da África e do povo africano, de como poderia realmente existir uma melhoria ali, uma melhoria futura em relação à governabilidade, à consciência das pessoas, a forma como nós encaramos tudo em relação à nossa própria atitude para com essas injustiças sociais e a gente se identifica muito. Acho que os brasileiros irão se identificar, qualquer brasileiro. E esse é um dos motivos pelo qual esse livro é tão importante, porque é uma forma de pensar a atualidade. Acho que o Mia é um dos grandes pensadores e a gente vai tendo um diálogo com o escritor ao longo do livro. Além de escritor, ele é também biólogo, né? São duas profissões que muitas pessoas, ele próprio diz, encaram como tão distintas, mas ele mesmo diz que não conseguiria ser uma coisa sem outra e o quanto isso o complementa. Então, em várias dessas suas profissões de biólogo, ele precisa andar por muitos locais lá na África e ele mostra a sua visão e como ele aprende tantas coisas. Além de problemas atuais, ele fala sobre problemas atemporais como a própria veia colonizadora, por exemplo, do homem ocidental, que tenta impor suas crenças, impor sua forma de pensar, e o quanto isso entra em choque em muitos locais lá na África. Ele conta de diversas situações que ele próprio vivenciou, como uma vez que um sueco foi falar sobre meio ambiente em uma dessas aldeias e as várias dificuldades que ele teve, até em relação a traduções básicas, porque essas pessoas não tinham um conceito de cientista, então foi traduzido para feiticeiro. Não existia um conceito fácil de meio ambiente, então o tradutor escolheu a palavra que poderia ser traduzida como Big Bang, que é o começo de tudo. Então esses ilhéus ficaram completamente extasiados por terem essa honra de falar com um feiticeiro sobre o começo do mundo. E vocês percebem que coisas muito simples para uma forma de pensar não são simples para outra forma de pensar, e que não existe tanto certo e errado, porque é muito fácil você tentar impor a sua forma de ver o mundo a pessoas que sempre viram de outra forma. E o Mia é uma pessoa extremamente desprovida de arrogância. Ele aprende muito com esses habitantes. Ele mostra como alguns locais africanos são completamente... Alguns locais do continente africano são analfabetos. E o quanto isso não quer dizer que essas pessoas são desprovidas de inteligência ou de sabedoria. Pelo contrário, sou biólogo e viajo muito pela savana do meu país. Nessas regiões encontro gente que não sabe ler livros, mas que sabe ler o seu mundo. Nesse universo de outros saberes, sou eu, o analfabeto. E nessas visitas que faço à savana, vou aprendendo sensibilidades que me ajudam a sair de mim e a afastar-me das minhas certezas. Nesse território eu não tenho apenas sonhos, eu sou sonhável. Tem um dos ensaios sensacionais que ele vai dar, é os 7 sapatos sujos. Nesse ensaio ele vai falar o que é que nos separa do futuro que todos nós queremos. Esse texto eu acho que é leitura obrigatória, todo mundo devia ler. Se aplica à África, se aplica ao Brasil, muito ao Brasil, eu tenho certeza que se aplicaria a qualquer outro local. O primeiro sapato, para vocês perceberem, é a ideia de que os culpados são sempre outros e nós somos sempre vítimas. Ele fala que isso é muito um pensamento africano, porque a África foi subjugada, foi escravizada, então muitos se agarram a essa ideia de que algo deve vir de bom para você por tudo que você sofreu no passado. E ele bate muito nesse sentido de que não, isso não vai acontecer, você precisa se mexer, você precisa tentar mudar a realidade. A mudança, claro, tem que vir de dentro, mas ele também vai falar sobre essas dificuldades de corrupção que é muito grande lá na África, em vários países. Quando eu digo África, eu falo continente mesmo africano. Existem lá países que os presidentes ficam no poder pela vida inteira. Falta da democracia completa. Isso vai se referir muito também ao título do livro, porque
E se Obama fosse africano, apesar de tratar-se de Barack Obama, ele não vai falar exatamente de um ensaio sobre Barack Obama. É justamente sobre essa questão. É o último ensaio do livro, um dos menores, mas toda essa exaltação que existiu na África pelo fato de Obama ter vencido a presidência dos Estados Unidos. E se Obama fosse africano, ele mostra que Obama não seria Obama, a quantidade de problemas que Obama enfrentaria e provavelmente nunca chegaria no poder. Só um exemplo para vocês. Se Obama fosse africano, o mais provável era que, sendo um candidato do partido da oposição, não teria espaço para fazer campanha. Fariam como, por exemplo, no Zimbábue ou nos Camarões. Seria agredido fisicamente, seria preso consecutivamente, ser-lhe-ia retirado o passaporte. Os buchos de África não toleram opositores, não toleram a democracia. Então ele vai dando passo a passo do que aconteceria se Obama fosse africano. Então vocês percebem que é mais num contexto social, meio a todas essas questões sociais. É claro que ele fala sobre o poder da escrita, sobre literatura. Ele vai usar várias referências de autores brasileiros. Tem um texto só sobre Jorge Amado, que ele foi chamado aqui no Brasil para falar numa ocasião. Ele fala o quanto Jorge Amado influenciou a literatura de língua portuguesa, o quanto ele foi importante nos países de língua portuguesa na África, a ponto do pai do Mia Couto, para vocês terem uma ideia, ter colocado o nome Jorge e Amado em 2 irmãos do Mia. Então só ele escapou a este nome. Ele tem um irmão chamado Jorge e outro Amado. Ele vai falar também sobre Guimarães Rosa, e além de autores brasileiros, ele fala no sentido mundial, fala de músicos. Ele vai pensar a contemporaneidade assim, de uma forma tão ampla, tão bonita e tão crítica, que nos leva a vários assuntos num curto período de tempo. Tanto que é um livro pequeno, mas que não deve ser lido com pressa, porque a gente vai dialogando e pensando junto com o Mia, com o escritor. Eu abri uma passagem justamente que ele vai falar que o livro só cumpre o seu destino quando transitamos de leitores para produtores do texto, quando tomamos posse dele como seus coautores. Eu acho que também isso tem muito a ver com a questão de dialogar com o livro, né? Conversar. A ideia de leitura aplica-se a um vasto universo. Nós lemos emoções nos rostos, lemos os sinais climáticos nas nuvens, lemos o chão, lemos o mundo, lemos a vida. Tudo pode ser página. Depende apenas da intenção de descoberta do nosso olhar. Queixamos-nos de que as pessoas não leem livros, mas o déficit de leitura é muito mais geral. Não sabemos ler o mundo, não lemos os outros. Eu tô dando pra vocês apenas uma breve ideia do que vocês irão encontrar. Por exemplo, como essa passagem não é tão necessária para todos nós. O que eu quero dizer é que persistem na nossa casa coletiva formas silenciosas e ocultas de violência que não podem ser esquecidas num debate como este. Esquecer os deveres básicos de solidariedade é uma violência, uma covardia escondida em nome do bom senso. O engraçado é que como o Mia é biólogo, algumas coisas que ele vai colocar no meio de alguns desses textos me lembraram, por incrível que pareça, passagens de Jurassic Park, que eu tinha acabado de ler, nessas discussões sobre ciência que existe em Jurassic Park, e também no livro que eu li este ano, maravilhoso, que é A Sexta Extinção. Ele fala muito bem sobre ciência, né? Afinal de contas ele trabalha com isso. E ele diz: acredito na ciência sim, mas apenas como um dos caminhos do saber. Existem outros caminhos e quero estar disponível para os percorrer. A biologia é um mundo maravilhoso de emigrarmos de nós, de transitarmos para lógicas de outros seres, de nos descentrarmos. Aprendemos que não somos o centro da vida nem o topo da evolução. De um modo geral, é um livro que vai falar a todos, assim, que vai fazer com que um grande número de pessoas se identifiquem com as situações pertinentes à realidade de muita gente, mas também é um livro que vai dialogar com você unicamente. Debater um pouquinho mais, assim, ser essa pessoa que pode trazer também alguma diferença num sentido tão positivo. Só há um modo verdadeiro de celebrar Obama nos países africanos. É lutar para que mais bandeiras de esperança possam nascer aqui no nosso continente. É lutar para que Obamas africanos possam também vencer. E nós, africanos de todas as etnias e raças, vencermos com esses Obamas e celebrarmos em nossa casa aquilo que agora festejamos em casa alheia. O que eu estou deixando e conversando aqui com vocês é bem ínfimo, perto de todas as discussões que este livro pode chegar e pode gerar. É um livro muito transformador, é um livro necessário, é muito poético e é por isso tão prazeroso de ler, por isso a gente se sente tão imerso, e Mia Couto cada vez mais se torna uma das pessoas mais queridas, uma das pessoas mais importantes
para pensar problemas tão essenciais assim que nós devemos sempre ter em mente, e pensar não só nos problemas, mas também nas soluções. Eu vou me obrigar a ficar por aqui, porque eu acho que facilmente eu conseguiria passar 1 hora discutindo sobre os ensaios deste livro. Se você já leu algo do Mia Couto, deixa aqui embaixo seu comentário, qual o livro que você achou, o que é que você pensa. Enfim, vamos discutir o assunto. Espero que vocês tenham gostado. Se este for o caso, não deixem de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Beijos e até a próxima!